Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Após a partida contra o Cruzeiro, o técnico Arthur Jorge falou sobre os índices físicos no Botafogo. Trago pontos importantíssimos sobre o tema. Falo também sobre arbitragem. Muita gente que ironizou John Textor está reclamando bastante já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Vamos chegar à tão sonhada marca dos 50 mil inscritos, dos 49 mil. Nós já passamos. Muito obrigado, galera. O seu like é muito importante, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. A live de ontem foi espetacular e surpreendente. Se não viu, veja. Pois é, galera, ao fim da partida contra o Cruzeiro, o técnico Arthur Jorge falou isso sobre a arbitragem. Confira que já volto para comentar. Devo lhe dizer que, tendo em conta aquilo que nós queremos para as dinâmicas de jogo e a intensidade que queremos colocar, temos também que admitir que temos uma equipa nesta altura ainda com uns índices físicos abaixo daquilo que é para nós desejado. Estamos a correr contra o tempo para poder lutar contra isso mesmo, pouco tempo de intervalo para podermos treinar bem, jogo de 3 em 3 dias. Temos que nos adaptar, temos que ser capazes de ultrapassar esta condicionante para podermos de facto termos aquilo que nós queremos, e hoje tivemos aqui algumas amostras em alguns momentos, que é um Botafogo forte, um Botafogo dinâmico, intenso, capaz de olhar para a baliza contrária, não cometer erros individuais ou coletivos que permitam ao adversário criar situações e até mesmo fazer golos. Mas é este Botafogo que nós procuramos trabalhar, mas precisamos também de algum tempo, e é isso que iremos com toda a certeza dentro destes dias também perspectivar que poderemos ser melhor no jogo já seguinte, para depois sermos ainda melhor, mas também, obviamente, sustentado em vitórias, que é isso que no fundo baliza depois aquilo que é o nosso trabalho também. Primeiro é necessário uma interpretação correta. O treinador disse que para aquilo que eles desejam, comissão técnica, o próprio Arthur Jorge, os índices físicos do Botafogo estão abaixo. É desejado hoje no Botafogo um time intenso, e é isso que a torcida quer ver também. Muita intensidade na marcação, pressão no portador da bola, pressão pós-perda, tudo isso a torcida deseja. Mas, segundo o Arthur Jorge, os índices físicos não estão os ideais. E o Botafogo precisa melhorar nesse sentido em pouco tempo, porque são jogos de 3 em 3 dias, o Arthur Jorge mencionou. Mas disse que vai ter que passar por essa barreira e vencer. No final ele disse que com vitórias que o trabalho é balizado, e aqui no futebol brasileiro a cobrança, eu que estou falando, e todos sabemos, é muito grande. No Botafogo não é diferente. Mas por que o Botafogo tem problemas físicos? Isso já foi observado pelo Arthur Jorge, claro, pelo preparador físico, pela comissão técnica do novo comandante alvinegro. Estamos em abril, 4º mês do ano, 3º preparador físico na temporada. Tivemos o preparador físico do Thiago Nunes, o Ed, tivemos o preparador físico da casa, enquanto Fábio Matias trabalhava como técnico interino, e agora temos o preparador físico do técnico Arthur Jorge. 3 métodos diferentes. No caso do grupo do Botafogo, já existe um desnivelamento físico. O Botafogo tem o Gatito com problemas físicos há muito tempo. O John chegou ao Botafogo e se machucou. Na lateral direita, o Matheus Ponte, durante a pré-temporada, que foi curtíssima, estava com a seleção uruguaia no pré-olímpico, absorvendo as ideias do técnico Marcelo Bielsa. Veio no meio da temporada o Damian Soares, no meio da temporada europeia, e ele que praticamente não se machucava lá, agora se machucou aqui. O Rafael já tem problemas físicos também desde quando chegou ao Botafogo, infelizmente. Na zaga, o Bastos
praticamente não jogava, entrou domingo, sentiu. O Danilo Barbosa, que muitos pedem na zaga, e eu estou pedindo também, é um jogador que tem que ser mais bem observado fisicamente, porque teve problemas em outros momentos aqui no Botafogo. O Marçal não consegue ter uma sequência há algum tempo, antes desta temporada começar. O Luiz Henrique chegou no meio da temporada europeia, o Jefinho jogava 5, 7 minutos pelo Lyon, chegou no meio da temporada europeia. O Botafogo teve o Savarino vindo dos Estados Unidos sem fazer a pré-temporada com o grupo, o Gregory vindo dos Estados Unidos sem fazer a pré-temporada com o grupo, e na MLS o nível é menor que aqui no futebol brasileiro. Romero estava parado desde janeiro. Segovia estava machucado, está voltando agora. Patrick de Paula estava machucado, está voltando agora. Tem outros exemplos. No Botafogo é um time que não tem um nivelamento físico. E mais que isso, fez uma pré-temporada de 7 dias. Isso não existe, mas por quê? O final da temporada passada cobrou do Botafogo no início de 2024 e o planejamento também foi inadequado. O Botafogo foi para pré-Libertadores. Enquanto o Flamengo estava fazendo pré-temporada, jogando amistoso nos Estados Unidos, o Botafogo tinha que jogar Carioca e se preparar para jogar pré-Libertadores com altitude. E depois pegar um time brasileiro. Bragantino, forte. O Vasco não disputa mais nada. Só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil agora. Ficou um tempão parado, só se preparando fisicamente. Taticamente, claro. O Fluminense foi para o Mundial, voltou de férias muito tarde, já foi campeão da Libertadores do ano passado, tratou o início do ano até com algum desdém, só para compararmos com os clubes cariocas. E o Botafogo, tendo que fazer uma pré-temporada curtíssima no interior de São Paulo, para jogar o Carioca, para jogar pré-Libertadores na altitude, logo na primeira fase que o Botafogo participou. Depois teve que jogar contra o Bragantino, e já estreou em casa contra o Júnior Barranquilla perdendo, e aí tendo que vencer na altitude. A LDU perdeu também. Olha quantos problemas num curto espaço de tempo. 3 preparadores físicos diferentes, com metodologias diferentes, jogadores que não estão no mesmo nível físico, porque o Botafogo praticamente montou uma nova equipe. Altitude logo no início do ano, já jogou 2 vezes na altitude no início da temporada. E o Campeonato Brasileiro começou. Jogos de 3 em 3 dias. Não tem tempo para trabalhar. O Arthur Jorge vai ter que se virar. A comissão técnica do Arthur Jorge vai ter que se virar. Mas ele já sabia disso quando assinou o contrato e aceitou treinar o Glorioso. Então, claro que ele também vai ter que pensar numa forma de lidar com isso e passar por cima desses obstáculos. Eu só estou colocando aqui os pontos que fazem do Botafogo hoje um time com índices físicos abaixo daquilo que se espera para uma equipe que quer jogar com dinâmica e com intensidade. Fabi, se quer jogar com dinâmica e com intensidade, mas ainda não tem índices físicos ideais, por que não joga na linha baixa e contra-ataca ou sai de forma vertical rapidamente, como já foi por aqui? Isso exige, gente, correr atrás da bola exige fisicamente. O Botafogo não jogou o tempo inteiro em cima do Cruzeiro com a linha altíssima. Pelo contrário, mostrei ontem na live, já falei. A live foi surpreendente, quem não viu, veja. Mostrei muitos lances do Cruzeiro, uns 8, 9, quase 10. O Botafogo muitas vezes com a linha baixa, com mais gente do que o Cruzeiro, vantagem numérica, com os tais atacantes voltando, com atacantes tentando consertar coisa errada que defensor fez, mas com defensores observando os jogadores do adversário, defensor andando, defensor perdido. Tá na live de ontem. O treinador já fez o diagnóstico e agora vai escalar, inclusive, quem estiver melhor. Já falei aqui também que no 4-4-2, em alguns momentos, os volantes vão ter que cobrir lado de campo. E o Tietê pode ganhar mais chances no Botafogo. Ele fez isso contra o Cruzeiro, roubou a bola, o Jefinho perdeu o gol. Quem estiver bem fisicamente, conseguir entender taticamente o que pede o treinador e também colocar a parte técnica para jogo, vai atuar com a camisa do Fogão. Galera, seguinte, deixei para falar sobre arbitragem hoje, nada a reclamar no Botafogo e Cruzeiro, porque ontem tinha muito a falar sobre parte tática, sobre o jogo, não fazer com que pareça cortina de fumaça também. A arbitragem faz parte do jogo, é muito ruim no futebol brasileiro, tem que ser falada sim, ainda mais num clube como o Botafogo, que já foi muito prejudicado,
Mas ontem falei muito sobre o jogo, ideias do técnico, e tá tudo na live, no vídeo de ontem também, pós-jogo. Mas agora eu quero falar sobre a arbitragem, porque nós vimos muitas notas oficiais, nós vimos clubes da Série A postando no Twitter, nas redes sociais, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, jogador falando em roubo, gente falando em quadrilha, dirigente botando a boca no trombone, gente da imprensa que criticou o John Textor, fazendo acusação, muita gente falando sem provar. Alguém vai ser cobrado? Vão pedir para essas pessoas serem banidas do futebol? Jogador, dirigente, jornalistas? Vão pedir para essas pessoas saírem do Brasil? Vão falar isso? A mídia vai falar? Poucos jornalistas se posicionaram, como o Eric Faria, como o Pedro Ivo Almeida, da ESPN, bons jornalistas que entendem do futebol, entendem o futebol carioca, futebol brasileiro, os clubes. Tem os clubes dos corações deles, mas procuram a isenção. Ninguém vai ser isento sempre, não tem como, mas procuram a isenção, isso é importante. Poucos jornalistas falaram. E o John Textor, que viu muita ironia com o nome dele, deve estar rindo agora de profissionais do futebol, muitos profissionais do meio do futebol brasileiro, reclamando da arbitragem, tirando a arbitragem para nada. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Saudações alvinegras, aquele abraço, estamos juntos, a qualquer momento eu volto. Valeu, fui!